Boa tarde, eu sou a doutora Gabriela Leite e vim falar para vocês sobre puberdade precoce. E o que é a puberdade precoce? É quando a adolescência, os sinais de adolescência começam a querer aparecer antes dos 8 anos de idade. Então a gente pode ter a telarca, né, que é o surgimento das mamas, a gente pode ter a adrenarca, que é o surgimento de pelos, onde a gente vai ter pelos na axila, pelos na região íntima. Então, isso é esperado que aconteça na adolescência, mas se acontecer antes dos 8 anos, a gente realmente chama a atenção e é chamado de puberdade precoce. A gente precisa estar atento a isso. Cada dia mais a gente vê o maior número de casos, está sendo muito diagnosticado no mundo inteiro. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Se você está se identificando, eu estou falando isso muito para vocês meninas. Por quê? Porque as meninas têm uma chance de 5 a 10 vezes de ter puberdade precoce. Então é muito mais comum que aconteça isso nas meninas. E uma grande dúvida quando chega no consultório é: doutora, por que que isso está acontecendo? E é importante mesmo que a gente leve nossa filha, né? Você mãe, você avó, você tia, você responsável, se está percebendo isso na sua filha, você leve para avaliação. Sempre é importante a gente avaliar, porque existem causas que são também mais graves que podem estar gerando isso, entre isso alguns tumores, né? Algumas coisas que a gente precisa afastar. A grande maioria dos casos não, são causas benignas, mas a gente precisa passar por exames de investigação, saber se é isso mesmo, para a gente se tranquilizar. Então, por que que isso está acontecendo, doutora Gabriela? O que é que acontece que causa isso, né? Muita gente tem, as mães chegam às vezes para mim e dizem assim: doutora, eu já disse a ela que não pode comer muito frango. Frango tem muito hormônio e ela come muito frango, então eu acho que é por causa do frango. Então, assim, isso é bem comum, né? As pessoas têm essa cultura, essa ideia, mas a gente afasta isso. Realmente não existe comprovação. O frango, ele não tem o estrógeno, que é o hormônio feminino, são outros tipos de hormônio que existem no frango, então a gente não leva isso em consideração. Geralmente, o que é que acontece? A puberdade precoce, uma das causas dela é genética, então as meninas tendem a reproduzir, né? Por exemplo, se a mãe dela teve uma puberdade precoce, se a avó, então às vezes a menina tem também, certo? E outra causa, que é a mais prevalente e a que justifica mais, é o excesso de peso, a obesidade. Então, nos Estados Unidos é o país com maior número de casos de puberdade precoce e eles conseguem fazer essa correlação, né, com as crianças que têm um índice de massa, né, mais gordura, porque a gordura, ela produz sim estrógeno, ela produz hormônio, então ela pode sim desencadear essa maturação antecipada, tá? O diagnóstico a gente faz, né, tem o exame clínico, a gente também pede raio-x de mãos e punhos esquerdo, né? Pra gente avaliar a idade óssea dessa criança, pode pedir alguns exames hormonais também, certo? Pra gente poder ter esse diagnóstico e poder direcionar o tratamento da gente. E por que que é tão importante a gente diagnosticar e a gente tratar? Primeiro, pela questão psicológica, né? A gente tem que viver as fases. Então, imagina, uma criança, ela tem que ser criança. Uma criança, ela não tem que ter características de adolescente. Então, a gente tem que deixar cada fase. Então, é importante que a gente não pule essas fases. Aí é a primeira importância. Segundo, quando a gente entra na puberdade, na adolescência, a gente já começa a diminuir a velocidade de crescimento. Então, você que era uma menina que ia ficar com 1,60m, 65, ia ficar com 1,50m, 55. Então, isso é um prejuízo também ao seu desenvolvimento. Então, uma das causas também que a gente tem que abordar é isso. Fora que as crianças, as meninas que têm puberdade precoce, têm muito mais riscos de terem diabetes, de terem pressão alta, né? A diabetes é o açúcar no sangue, a hipertensão, que é a pressão alta, tem mais riscos de no futuro ter AVC, trombose, essas coisas. Então a gente também tem que ficar atento, ficar alerta para isso. Então, tô aqui deixando essa mensagem, que vocês prestem atenção, se notar alguma coisa diferente, você que tem menos de 8 anos, achar que tá sentindo a mama crescendo, achar que tá aparecendo um pelinho num canto diferente, a axila, por exemplo, então fala para a mãe, fala para o responsável, para a tia, para a avó e pede para ir na ginecologista para a gente poder avaliar. Porque a gente tem tratamentos, então a partir daquele momento que a gente diagnosticou, identificou o motivo, a gente vai tratar com medicação, tá? Então assim, se a gente não conseguir fazer regredir, se a gente não conseguir fazer aquilo que já está, né, acontecendo, voltar, a gente consegue pelo menos estacionar. Então a gente bloqueia
e mais na frente, quando você chegar na idade correta, aí sim a gente libera e você vai ter sua vida normal, digamos assim. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no meu Instagram. Tô gostando da interação de vocês. Estou separando, anotando todas as perguntas que eu vou responder no próximo programa. Todas as perguntas, tá certo? Curtem lá, doutora Gabriela Leite no Instagram e podem mandar suas perguntas que no programa que vem vai ser só as respostas para vocês. Tchau, tchau!